Eu quero fazer as honras aqui de apresentar o Luiz Antônio. Luiz Antônio é formado em Física pela Universidade Federal do Pará e depois veio fazer o mestrado e o doutorado aqui no antigo, IFQSC. Então, ele era junto, Instituto de Química e Instituto de Física. Aliás, esse ano a gente comemora 30 anos de emancipação. É brincadeira. E o professor Luiz Antônio é uma pessoa muito produtiva, que tem o índice H de 38 e mais de 200 artigos. Tá? E também fez o pós-doc dele em Bell, no laboratório Bell, nos Estados Unidos. Então, e é uma grande honra ter o Luiz Antônio aqui, porque além de ser um excelente palestrante, é a pessoa que de fato tem lutado bastante e organizou todas essas palestras legais que vocês têm visto e continuarão no segundo semestre. Então já é uma propaganda, nós teremos um ciclo de palestra comemorativo, que comemora 30 anos do Instituto de Física de São Carlos. Então é uma ótima atitude que o Luiz Antônio teve, que eu agradeço muito, Luiz Antônio, em nome de todos os coordenadores de todos os cursos, eu agradeço muito essa sua postura, foi muito bom contar com isso. Diretoria, com certeza, a Ana Paula está representando, também vice-diretora. Então, é todo seu a palestra do Tali. Muito obrigado, viu? Tá joia. Então vamos lá, pessoal. Eu vou sentar ali para a gente tentar ir um pouco mais rápido, que eu vou falar um pouco de história, tá certo? Das coisas que aconteceram aqui no Instituto, aconteceram comigo, tá? E aí depois eu vou falar do Arduino, tá certo? O Arduino, ele é uma plaquinha, tá certo? Que é um microcontrolador e que você pode fazer um monte de coisa. Isso é uma coisa extremamente importante que você aprenda, tá certo? Porque isso vai te dar uma independência na realização de um projeto, tá? E é muito simples, tá? Então, mas não era eu que ia dar a palestra, era o professor Lidério. O professor Lidério, ele não pôde vir aqui hoje, porque ele está doente, tá certo? Está indo no médico, está com os problemas no esôfago, tá? O professor Lidério, ele fez a graduação aqui em 1974, fez o mestrado e fez o doutorado nos Estados Unidos, tá? Uma característica do professor Lidério é que o professor Lidério tem a capacidade de se envolver em qualquer problema de física. Não é só o que ele trabalha. Se você for conversar com ele, explicar direito o negócio para ele, ele vai se envolver, tá? São poucas as pessoas que têm essa capacidade, tá? Então, por exemplo, no mestrado, eu tinha terminado o mestrado, eu tinha os resultados, eu estava fazendo doutorado e eu tinha os resultados do mestrado. Eu tinha um resultado que eu não entendia. O resultado, tá certo? Eu não conseguia justificar aquilo, eu não conseguia vender aquele peixe bem vendido. Eu conversei com vários professores, todo mundo olhava, não sei o quê, acabou. Aí eu digo, vou falar com o Lidério. Naquela época eu não conhecia bem o Lidério. Fui falar com o Lidério, falei, olha, Lidério, eu tenho esse e esse problema. Levei um monte de gráfico, expliquei para ele. Ele falou o seguinte, tudo bem, deixa os seus papéis aqui, e depois eu te procuro. Eu digo, isso não vai dar em nada, Passou 3 dias, ele foi lá no laboratório que eu trabalhava. Olha, podemos conversar? Eu falei, eu estou fazendo um negócio agora, pode ser à tarde? Ele falou, olha, pode ser, então passa 2 horas na minha sala. E aí nós discutimos, tá certo? Ele tinha pensado no problema, tá certo? E aí, depois ele fez um monte de cálculos, tá certo? E simulações, e justificou teoricamente o meu resultado. Tá? E aí nós fizemos uns 2 artigos e publicamos no Physics Review B. Tá? Depois, tá certo? Eu estava mexendo com Rama faz muito tempo. Ele também se envolveu num outro problema, tá certo? Que era complicado pra caramba. Mas é o cara que se envolve, vai lá e... O que você tem que saber é conversar. A primeira conversa é importante. Você não pode conversar com um cara desse tipo sem saber muita coisa do seu resultado. Você tem que levar um monte de coisa impressa para você abraçar o cara mesmo e acabou-se. Tá? O professor Lidério não tem muitas fotos, tá? Eu não consegui achar uma foto nova dele, mas essa aqui foi uma foto que o professor Farias mostrou e esse aqui é o professor Lidério. Tá? Isso aqui ele devia estar no mestrado, isso aqui devia ser um seminário que estava tendo no Instituto aqui. Esse outro cara aqui é o professor Milton Ferreira de Souza. O professor Milton Ferreira de Souza é um dos caras, tá certo? Quem fundou o Instituto foi o professor Mascarenhas. Mas quem fez o Instituto ter um pouco essa característica que tem hoje,
tá certo? Foi o professor Milton Ferreira de Souza, tá? Então, ele era um cara que corria atrás de prédio, infraestrutura, das pessoas serem independentes, ele tinha essa característica, tá? E esse outro cara que tem aqui, esse cabeludo aqui, é o professor Jarbas, tá certo? Né? Que foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Eu trabalhei com ele. Tá? Tem uma outra coisa que eu quero falar sobre o síncrotron, que o professor Glaucio falou na palestra dele. Tá? O síncrotron, ele não nasceu em Campinas, ele nasceu em São Carlos, ele nasceu aqui no Instituto. Tá? E a pessoa que tocou o síncrotron era o professor Ricardo Rodrigues, que era professor do Paraná e depois ele veio aqui para a USP de São Carlos. Tá? E a ideia era fazer o síncrotron aqui. Tá? Então ele veio com algumas pessoas do grupo dele, começaram a montar as coisas, começaram a desenhar o que seria o anel, arranjaram o espaço, ele ia ser atrás da Federal, uma área grande. Teve uma confusão muito grande, porque todo mundo falava em radiação, as pessoas pensavam que era muito perigoso, não sei o que, teve uma movimentação da cidade, mas foi tudo resolvido. Né? Então era para o síncrotron ter vindo para cá. O síncrotron não veio para cá porque alguém levantou um problema que ninguém tinha pensado. São Carlos não tem aeroporto. Tá? E um laboratório desse nacional, né, que tem até internacional, ele tem que ter um aeroporto muito próximo. Senão ele inviabiliza um monte de coisa. E aí o síncrotron foi para Campinas e o professor Ricardo, ele pediu demissão da USP e foi trabalhar diretamente no síncrotron. Tá? O professor Ricardo, infelizmente, faleceu, mas tem uns videozinhos no YouTube, né, de várias pessoas homenageando o trabalho dele. Tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: as coisas existem, mas alguém tem que chegar lá e fazer. Tá certo? A coisa não é o governador que faz, não é o reitor da USP que faz. É quem vai meter a mão na massa lá. Tá? Então, isso aqui é a equipe do professor Ricardo, tá certo? Eu depois dei uma olhada nesse vídeo aí, é fácil vocês acharem, eu não vou deixar ele evoluir muito. Tá? Então, o professor Ricardo, tá, ele é considerado, né, como o pai de 2 aceleradores. Tá? Lá no síncrotron teve o primeiro, que era o UVX, tá? E depois teve o Cirrus. Né? E ele trabalhou no projeto dos 2. No Cirrus, teve algum problema lá, tá certo? Eu não sei o que foi, ele se afastou da equipe. Tá? Depois, tiveram que chamar ele, lá na casa dele, lá, é o seguinte: nós precisamos de você, senão o negócio não vai dar certo. Tá? Então, essas características, né, dessas pessoas é muito importante, né, que a gente saiba e que a gente valorize. Tá certo? As coisas não vêm de graça. Tá? Tem que alguém ir lá e fazer o negócio. E essas pessoas, você nunca pode esquecer dessas pessoas. Tá? Eu fiz o bacharelado na Universidade Federal do Pará, tá certo? Entre 1997 e 1980. E aí, na universidade, teve um professor que ele foi fundamental na minha formação, que é o professor Orlando Moura, que é esse cara aqui. Ó, tá? Esse cara foi o cara que me apoiou, sabe, me motivava, esse tipo de coisa. Tá? Então, esse cara era um cara chave, tá certo, na minha formação. E tiveram outros professores também, por exemplo, o professor Paulo de Tárcio e o professor Bassalo, que é um cara mais conhecido, que tem vários livros de história da física, esse tipo de coisa. Tá? Então, esses 3 caras, eles falavam todo dia pra gente, lá, olha, você precisa ir estudar na USP, na Unicamp, estudar na USP, na Unicamp. Todo dia o cara falava. Lá em Belém, tinha um mestrado, que era um mestrado até bem estruturado, mas ele era em geofísica. Né? Então, esses caras motivavam muito a gente a crescer. Tá? Então, o que a gente conhecia lá em Belém? Era a USP e Unicamp. Aí foi o professor Milton Ferreira de Souza. O professor Milton Ferreira de Souza, ele saía à caça de aluno por aí. Então, teve um belo dia que ele chegou lá sem avisar. Ele chegou lá. Por sorte, esses 3 caras eram pessoas muito receptivas. Aí receberam ele, marcaram uma palestra com ele meio de última hora, fizeram parar todas as aulas, tá certo? Né? E aí o professor Milton Ferreira de Souza falou de São Carlos. Ninguém conhecia São Carlos em Belém. Tá certo?
Os amigos da minha família, quando souberam que eu vinha para São Carlos, eles pensavam que eu ia para São Carlos, Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. Que tinha um monte de assassinato. Rapaz, você tá louco? Você vai para lá? Eu digo, não, São Carlos é uma cidade de interior, de São Paulo, cidade pequena, não sei o que, não sei o que. Tá? Mas o professor Milton, tá certo? Ele era um entusiasta, tá certo? Né? Então, o cara chegou lá em Belém e mentiu tanto, mas aquela mentira boa, aquela mentira que joga para cima. Ele falava melhor que São Carlos, só Berkeley, tá certo? Tá? Né? E aí eu acabei vindo aqui para São Carlos. Tá? Isso foi uma das coisas muito boas, tá certo? Eu ter vindo para cá. Tá? E aí eu tive que esperar, o meu orientador, ele estava nos Estados Unidos, eu cheguei aqui em janeiro, aí final de fevereiro ele chegou e aí eu comecei a trabalhar com o professor Jarbas. Tá? Mas essas pessoas foram muito importantes, tá certo? Né? O cara que te motiva, o cara que te joga para cima. Tá? Então isso é uma coisa que vocês precisam ter muito cuidado, olhar isso. Tá? Muitas vezes o cara que te cobra, ele é teu amigo. Tá? Você sabe a história da andorinha? Sabe a historinha da andorinha? Não, não sabe? Então eu vou contar para vocês. Tinha uma vez uma andorinha que vinha cantando, voando, toda feliz. Tá? Acabou, ela vinha lá feliz. Deu uma frente fria, a andorinha começou a congelar. A asa da andorinha congelou, formou gelo, a andorinha caiu no meio de um pasto. Tá? E ela estava morrendo de frio. Passou uma vaca, deu-lhe uma cagada, aquele monte de merda em cima da andorinha. Tá certo? A merda quente. Né? A andorinha começou a se descongelar, né? Começou a ficar alegre, começou a cantar, já a se mexer. Tá certo? Nessa hora tinha um gavião que ia passando. O gavião chegou lá e embicou, comeu a andorinha. Tá certo? Moral da história. Nem todo mundo que te joga merda, que te cobra, tá certo? É teu inimigo. Tudo tem um limite. E nem todo mundo que te tira da merda é teu amigo. Tá certo? O cara pode facilitar tanto a sua vida que ele vai te ferrar. Tá? Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, sabe? Né? Eu fui muito cobrado aqui. Tá? Para mim foi ótimo isso. Tá certo? Foi ótimo. Tá? Eu falo com o maior orgulho dos professores que me cobraram, bicho. O cara diz, porra, isso aí é importante. Tá? Eu concordo com vocês, o cara não pode só bater. Tá certo? O cara tem que uma hora lá dizer o seguinte, não, vamos fazer junto esse negócio, vai lá, me procura, aí você vai crescendo. Né? A outra coisa que vocês têm que pensar é toda a infraestrutura, né, que tem a universidade. Isso custa muito dinheiro. Tá? Custa muito dinheiro. Então você tem que usar essa infraestrutura. Tá? Você não tem direito a ter férias. Você não é funcionário, você não é CLT, você não tem carteira assinada, você não tem férias, bicho. Né? Você tem que estudar, correr, ir atrás, porque isso depois é tudo para você. Certo? Você lucra com isso. Tá? Né? E toda essa infraestrutura que vocês veem, esses laboratórios, pois isso custa uma fortuna. Faz uma continha, é o seguinte, pega a conta de energia elétrica da sua casa e vê quantas lâmpadas tem lá. Depois vê quantas lâmpadas tem aqui e vê quanto deve ser a conta de energia elétrica daqui. Tá certo? Aí você diz, é tudo do Estado. Não, a USP tem que pagar essa conta de energia elétrica. Tá certo? Então essas coisas, né, é bom que você use, porque depois você precisa ter sucesso. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos, tá certo? Que todo dia eu rezo para que eles tenham sucesso. E aí eles ficam pensando que eu gosto deles. Eu digo, não, mas eu não gosto de vocês. Eu quero que vocês tenham sucesso, eu quero que vocês paguem imposto de renda. Porque se vocês pagarem, eu vou ter minha aposentadoria garantida. Tá certo? Né? Eu tenho interesse nisso. Se você não tiver sucesso, ferrou-se. O sistema quebra. Isso custa muito dinheiro. Tá certo? Então isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Tá certo? Eu não sei qual é a receita, né, do sucesso. Isso aí depende de cada pessoa, de cada época. Mas eu tenho certeza que isso está ligado a trabalho. Você tem que correr atrás das coisas. Tá? Então, pensem nessas coisas, tá certo? Tá? E tentem... Pensem nisso. Tá? Pensem nisso.
eu preciso receber minha aposentadoria. Tá certo? Tá? Então, uma coisa que eu vou falar é do Arduino, a ligação Arduino Excel. Eu vou mostrar alguns experimentos para vocês aqui. Tá? E vamos começar a conversar, mas eu vou começar a conversar bem antes. Tá? Eu vou lá para 1943. Nessa época foi construído o primeiro computador que realmente teve sucesso. Trabalhava, calculava um monte de coisa, tá certo? Que é o ENIAC. O ENIAC, ele utilizava válvulas, tá certo? E ele tinha 17 mil válvulas eletrônicas. Para quem nunca viu uma válvula, depois passa lá no laboratório de ensino, Antenor, me mostra uma válvula aí, você vai ver um trambolho do caramba. A válvula, para funcionar, ela precisa do efeito termoiônico, isso precisa de calor, você precisa aquecer um filamento. Então isso gastava uma energia do cão, e a durabilidade é pequena. Mas, e esse computador, o ENIAC, ele fazia 5 mil operações por segundo. Na Pensilvânia também tinha um grupo de matemáticas que elas faziam os cálculos balísticos, isso aí da época da Segunda Guerra Mundial. Elas faziam os cálculos balísticos para pegar esses parâmetros e introduzir nos computadores analógicos dos aviões. E elas levavam, em média, era um grupo muito bem organizado, 12 horas para fazer um cálculo desse, e o ENIAC fazia em 30 segundos, e nunca errava. Né? Então, nessa época, os caras ficaram, caramba, esse negócio vai revolucionar, vai acabar com tudo. Igual como está acontecendo com a inteligência artificial hoje. Não. Tá certo? É uma coisa que entrou no sistema, foi muito bem utilizada, hoje a gente utiliza, mas as pessoas continuam aqui, tá certo? Continuam trabalhando. O ENIAC passou por uma evolução. Isso aqui é um módulo de soma do ENIAC. Depois as pessoas viram que isso era tão bom e começaram a construir o outro, que era o EDVAC. Aí o mesmo módulo de soma já é menor e o ORDOVAC era menor ainda. Tá? Mas isso aqui não dava para colocar num avião, tá certo? Tá? Então precisava inventar uma nova tecnologia. Válvula não dava para funcionar, tá certo? Não dava para ser usada no avião. A válvula é um negócio parecido com isso aqui, tá? Mas depois é só vocês procurarem na internet, dar uma olhada. Em 1947, um grupo nos laboratórios Bell inventou o transistor. Tá? Então, isso aqui é uma foto do primeiro transistor. Tá? É uma caixa, um negócio assim, desse tamanho. Isso aqui é um clipe, aquele negócio que você usa para prender papel que os caras entortaram na hora lá para fazer o contato. Tá? Então, em 1947, dia de Natal, isso funcionou lá nos laboratórios Bell. Tá? O que é o transistor? O transistor ele é um dispositivo que você controla a condução, mas ele não precisa do efeito termoiônico. Tá? Então, se ele não aquece, ele gasta pouca energia e ele dura 20 anos, 30 anos. Tá certo? Né? Então, isso aqui foi feito em 1947 e isso aí provocou uma revolução. Né? Então, em 1947, você tinha um negócio desse tipo. Em 1954, você já tinha transistor comercial, comprava na loja. Então, apareceu rádio com bateria. Antigamente, o rádio tinha que ligar na tomada, não funcionava com bateria. Porque gastava muita energia. Tá? Com o transistor, não. Em 1958, já tinha os primeiros circuitos integrados. Tá? Foi a Texas que desenvolveu. Então, observem que isso é uma corrida muito rápida, tecnológica. Né? Aí os caras disseram o seguinte, não, agora nós precisamos fazer chips, né, para construir computadores. Tá? O primeiro chip que teve sucesso de mercado, que era uma unidade de processamento, é o Intel 4004, tá certo? Isso aqui era um chip que ele processava com 4 bytes só, e ele tinha 2.300 transistores. Tá? Isso aqui foi feito em 1971. O seu celular, o chip, tem 300 milhões de transistores, tá? A CPU dele. Tá? Aqui tem uma tabelinha com o número de transistores que tem essas CPUs. Tá? É um absurdo isso. Mas lembrem-se que tudo começou aqui, ó, um negócio desse tipo. Tá? Esse Intel 4004 eles construíram para que você desenvolvesse calculadoras. As calculadoras antigamente elas eram mecânicas, era um monte de engrenagem que rodava e o cara rodava aquele negócio. Né? Então essas calculadoras tiveram um puta sucesso. E aí
né, depois disso aqui, os caras disseram, não, agora a gente já pode construir microprocessador, já pode fazer computador, pode fazer o que a gente quiser. E aí apareceram vários microprocessadores, tá certo? 8008, 8080, esse aqui, que revolucionou tudo, tá? Agora, meu amigo, tudo era pequeno, era com baixo consumo, durava pra caramba, né? Então isso foi uma coisa muito importante. O microprocessador, ele tinha só a unidade central de processamento, ele só tinha a parte que fazia as contas. Aí os caras disseram o seguinte, não, a gente dominou o processo de integração, nós podemos colocar mais coisa no chip. Aí nasceram os microcontroladores. O microcontrolador, ele tem um monte de coisa já tudo lá dentro do chip. Ele tem, por exemplo, relógios, ele tem memórias, ele tem conversor analógico digital. O que é o conversor analógico digital? Esses caras funcionam na lógica binária, é 0 e 1. Mas a maioria dos sensores, eles são analógicos, eles te dão uma tensão variável. Então você precisa ter um chip que pegue essa tensão e transforme ela num conjunto de zeros e uns. É isso que esse cara faz aqui. Tá? Então esse chip agora tem tudo lá dentro. Tá? E aí fica muito mais fácil você usar. E aí apareceu um monte de coisa no mercado. Por exemplo, né? Você vai lá e compra uma máquina de fazer pão. Tá certo? Eu vou acordar às 6 horas, você programa ela e joga tudo aí dentro. 4 horas da manhã ela liga. 6 horas da manhã, 5 e meia ela termina de fazer o pão. Tem uma meia hora que ela deixa esfriar para você poder pegar lá o pão. O pão está pronto. Tá certo? Né? Negócio legal. Panela de pressão. Panela de pressão, né? Tem panela de pressão que ela tem um microcontrolador já. A panela de pressão antiga, ela tinha um sistema que aliviava a pressão. Lá que ficava vazando, aquele barulho. Ali você perdia água pra caramba, porque perde 30% da água, você perde. E perde muito nutriente. Essa panela de pressão agora aqui, que tem um microprocessador, o sistema de aquecimento é uma resistência. E tem um sensor de pressão. Então você fica aquecendo, esfriando, ligando e desligando a resistência para manter a pressão alta, para cozinhar mais rápido, porque a temperatura sobe, a temperatura de evaporação da água sobe, tá? Mas ela não perde líquido. Tá? Então a quantidade de líquido que você coloca lá é o que você vai querer. Ela perde muito, muito pouco. Ela só perde no início, uns 2 minutos. Porque ela deixa vazar só para você ver que aonde alivia a pressão está desobstruído. Tá? Então observem que apareceram todas essas coisas. Né? Aí nos países de clima frio, né, você precisa se preocupar com o inverno. Né? E por isso os países de clima frio têm uma tradição de ter muito hobby. Porque tem uma hora que você não pode sair da sua casa. E aí os caras disseram o seguinte, não, a gente precisa fazer um sisteminha, tipo com um microcontrolador, para robista, que o robista possa usar. E aí essa empresa, Parallax, ela fez chamou Basic Stamp, que era esse cara aqui. Aí era pequenininho, tinha um microprocessador, ele fazia quase as mesmas coisas que o Arduino, mas não tão bem, não tão eficiente. E eles lançaram vários modelos. Tá? Só tem o seguinte, você não tinha acesso a como era o software dele, você não tinha acesso ao próprio circuito, eles não divulgavam, era tudo meio fechado. Tá? Isso aí foi usado por muito tempo. Até eu usei aqui, a gente usava isso no laboratório. Mas aí tiveram uns caras mais espertos, né? Que eles disseram o seguinte, olha, vamos fazer uma coisa parecido ao Basic Stamp, melhor e tudo aberto. A gente só vai patentear o nome. Tá? Então, o Arduino, essa plataforma, ela nasceu na Itália e o cara que chefiou esse grupo era esse Massimo Banzi. Isso aqui foi em 2005. E isso aqui é o Arduino. É uma plaquinha que você pode fazer o que você quiser. Tá? Mas a sacada do cara foi deixar tudo aberto. Olha, está aqui o software, está aqui, o desenho está aqui. Quem quiser produzir, produz, acabou-se. Eles patentearam o nome, Arduino, e pediram para todo mundo, olha, se você quiser reproduzir, você pode reproduzir, mas faz um nome que termina com hino. Só isso. Os chineses não obedeceram isso. O chinês não precisa obedecer. Ele não assinou o acordo de patente. Então ele não precisa obedecer patente. Ninguém precisa obedecer também a deles.
Então eles fazem o Arduino, vende aí muito barato com o nome Arduino e acabou-se. Né? Em Recife, os caras fizeram um lá. Eles chamaram de Severino. Tá? E aqui em São Paulo, eles fizeram um outro também, chamaram de Tatuíno. Tá? Né? Mas os chineses, eles são tão fortes, o negócio é tão barato que não dá para você competir. A empresa Arduino, ela sobrevive porque na Europa o pessoal tem a cultura de comprar o Arduino legítimo. Tá? O cara não compra o chinês, porque ele acha que é importante essa empresa. Tá? Uma coisa também que você precisa ter noção é das coisas, como é que elas nascem. Né? Então, olha, isso aqui é o office lá da empresa, a oficina lá da empresa Arduino. Era um quartinho que os caras alugaram, né? Uma plaquinha vagabunda. Tá? Isso aqui é o desenvolvimento do Arduino. Tá? E isso aqui era o primeiro Arduino que eles comercializaram. Você podia comprar ele montado ou podia comprar só a placa e montar na sua casa. Tá? Porque eles não tinham grana suficiente para vender todos com componente. Tá? Então as coisas, pessoal, elas não nascem grandes. As coisas vão devagar e tem que persistir. Tá certo? Isso é uma coisa importante. Por falar em empresa, eu tive uma boa notícia faz 2 semanas atrás. Né? Isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês também. Tinha um menino que apareceu aqui, que ele era de uma cidade de Descalvado, que fica aqui perto, e ele estudava aqui em São Carlos. E aí ele apareceu aqui com a tia dele, e ele queria fazer alguma coisa. Ele viu alguma reportagem e ele queria fazer alguma coisa. Aí me procuraram, eu falei o seguinte, não, tudo bem, então, olha, eu vou dar o laboratório de Física 4, que é ótica, vai começar a semana que vem, você pode vir. Tá? E eu era um garoto, tá certo? Mas, tá? E aí era o laboratório de ótica, eu disse o seguinte, era o Hércio, que era o técnico, o Hércio se aposentou, disse, Hércio, coloca ele numa das mesas aí, para ele ir fazendo experimento com o pessoal. E ele começou a liderar o grupo lá. Começou a fazer o experimento. Primeiro eu prestei atenção que ele fazia rápido, que ele já ia fazendo. O segundo melhorou ainda, eu digo, nós precisamos separar esse cara. Né? Monta uma bancada só para ele. Né? Porque ele está fazendo do pessoal aí. Né? Aí montamos uma bancada só para ele. Eu disse, olha, agora é o seguinte, você tenta fazer na mesma velocidade que você fez. Depois que você terminar, você pode ir ajudar as pessoas aqui. Você vai de mesa em mesa com seu caderno e ajuda. Não é para você fazer, é para você dizer como é que faz. Tá? Porra, eu não fazia nada, eu ficava sentado lá, o cara corria para cá, para lá. Porra, né? Pô, isso aí é uma coisa legal. Há uns anos atrás, a USP teve um convênio com a França, onde o cara poderia fazer o duplo diploma. Então, se o cara tinha boas notas aqui, ele podia entrar nesse programa. E esse cara entrou. Depois esse cara entrou como aluno aqui. E aí ele entrou no duplo programa e foi para a França. Né? Foi para a França, e ficou lá, veio aqui para terminar só a graduação e voltou para a França. Tá? Tem um outro rapaz que foi aluno do professor Eduardo, que trabalha numa empresa na Alemanha. E esses caras estudavam junto. E ele estava aqui semana passada. Aí eu perguntei, vem cá, e o Descalvado? Que fim deu ele? Vai dizer, rapaz, o Descalvado tem uma empresa que tem 100 funcionários em Paris. Tá? Ele tem uma empresa de computação que tem 100 funcionários. Tá certo? Né? Então, observem que é aquele negócio, tem que correr atrás. Né? O professor Sebastião me convidou para assistir uma palestra de um pessoal que saiu aqui do Instituto, tá? Que tem uma empresa também. Tá? Né? E eu conheci eles, e teve são dois caras que são donos da empresa. E tem um cara que fez toda a iniciação comigo, ele era da engenharia elétrica. Aí eles se uniram e fizeram uma empresa. Tá? É uma empresa que constrói oftalmoscópio, é um aparelho que tira uma foto do seu olho, para ver problema de retina, esse tipo de coisa. Tá? Esses caras têm 50 funcionários hoje, 48 aqui em São Carlos, e 2 nos Estados Unidos. Tá? Né? Então, observe o seguinte, essas coisas tem que correr atrás. Tá? Certo? Vocês têm que pensar nisso. Né? Dia 5, meu amigo, o cara daqui tem que pagar 50 salários. Tá certo? Independente se chove ou se não chove, ele tem que ter essa grana. Né? Tá?
Então, essas coisas você tem que pensar. Tá? O Arduino, essa empresa Arduino, tá certo? Esse negócio teve tanto sucesso que eles desenvolveram um monte de modelos. Tá? Mas eu aconselho, se você for mexer, você começar a mexer com o Arduino Uno. Tá? Mexe com ele, tá legal? Tem modelos do Arduino Uno que são muito poderosos na unidade de processamento. Tá? Esse Arduino Dui, ele tem 4 processadores. Esse Arduino Galileu, ele tem o mesmo processador que esses micro aqui laptop usam. Tá? Só tem que é pouca gente mexendo, a comunidade é restrita e é caro. Então, o que você puder fazer com os mais simples, é melhor você fazer com o mais simples. No começo, é melhor mexer com os mais simples. Por quê? Porque tem muita gente no mundo mexendo. Tá? Aí os chineses entraram no mercado e construíram um monte de coisa que você conecta facilmente no Arduino. Então tem joystick, tem display, tá vendo? Tem uns pinos aqui que você já entram aqui. Ó. Isso aqui é um GPS. Isso aqui é um sistema que comunica os Arduinos via ligação telefônica. Tá? Isso aqui é um cartão de memória para você armazenar dados com o Arduino. Tá? Isso aqui é um relógio. Se faltar energia, esse relógio continua funcionando. E o Arduino volta e sabe qual é a hora exata. Tá? Se você estiver fazendo uma aquisição lá, que depender do tempo. Né? E tem um monte de coisa. Mas também tem acessórios sofisticados. Tá? Isso aqui é um monocromador. Tá certo? Ele mede o espectro da luz. Você liga no Arduino. Isso aqui é um contador Geiger. Detecta a radiação. Quando vocês estiverem fazendo o curso de física moderna, estiverem fazendo lá o laboratório avançado, vocês vão ver. E isso aqui é um radar a laser. Tá? Tem um laser que ele dá pulsos de pico-segundo e vê o tempo de ida e volta da luz e sabe a distância. É isso que esses carros autônomos usam. Né? Tem um sisteminha desse, vários, mas tem um que fica girando em cima do carro. Então ele fica medindo a distância de tudo que está próximo do carro. Antigamente se fazia isso com micro-onda. Mas a micro-onda, ela vai divergindo o feixe de radiação. Então você não sabe aonde realmente está o obstáculo. Tá? Então tem um monte de coisa que você pode fazer. O que é que você pode fazer com o Arduino? Meu amigo, com microprocessador de modo geral, o que você imaginar. O que limita é a sua cabeça. Isso aqui é uma máquina que os caras fizeram para fazer grafite em parede. Tá? Então tem 2 motores aqui, um motor puxa esse fio, o outro motor puxa esse. Isso aqui é uma latinha daquela de tinta, de spray. Tá? E aí vai controlando a posição da lata e tem um sisteminha que aperta lá, um eletromagnético, um relézinho. Tá? Então, se você quiser pichar lá um prédio, você não precisa descer o prédio. Você coloca lá um negócio lá em cima, os 2 motores, acabou-se. Né? Coloca um monte de lata de tinta com cor diferente, faz o que você quiser. Tá? Então, isso é uma coisa, né, que o que limita é a sua capacidade de programar. Tá? O professor Luiz Nunes falou do Galileu, eu não vou voltar a falar nisso, mas eu vou discutir rapidamente algum daqueles experimentos, tá certo? Tá? Então é o seguinte, o Excel. O Excel, todas as coisas que eu faço agora, principalmente de ensino, eu tento conectar o Arduino ao Excel. O Excel é um programa de planilha que ele foi idealizado para fazer controle de estoque. Tá? Então ele tem planilhas lá que você pode escrever, pode ir subtraindo aquilo, no fim você sabe lá o estoque da sua loja. Mas quando o pessoal construiu o Excel, eles colocaram uma porta serial, que você pode introduzir dados no Excel. Por quê? Porque você podia ter vários tecladinhos, tá certo? Você podia ter um monte de coisa com um único computador. Então os caras já pensaram isso quando fizeram o Excel. Então é isso que eu uso para ligar o Arduino, tá certo? A primeira empresa a usar esse efeito foi aquela Parallax, que fez o Basic Stamp. Eles tinham, isso aqui era a plataforma deles que conectava o Arduino, o Basic Stamp ao Excel. Só tem que ela é muito simplesinha. O Excel ficava escravo do Arduino. Mas quando eu descobri isso aqui, eu digo assim, esse negócio é legal, pô. Se eu melhorar isso aqui, posso ter uma ferramenta poderosa, né?
E aí, quando eu falo eu, é o André que fez isso, tá certo? O estudante aqui, tá certo? Do curso de Física Computacional. Ele pegou isso aqui, entendeu essa plataforma e criou essa aqui, ó. Então, aqui eu posso mandar 4 comandos para o Arduino e aqui eu posso mandar 4 parâmetros. Ele introduziu isso. E aí eu posso fazer qualquer experimento, como eu vou mostrar para vocês, tá? Utilizando isso, né? Então, esse é o truque, o grande truque, tá? O professor Luiz Nunes, ele mostrou para vocês, nós fizemos aqui o experimento lá do pêndulo simples, né? Então, a ideia, tá certo? É você ter um pêndulo e aqui você tem um emissor de radiação e um detetor de radiação. Isso aqui vai interromper. Quando interromper, ele vai lá ler o tempo lá no Arduino, vai lá ler o tempo. O Arduino tem um relógio que fica rodando lá. Tá? Então, quando esse fiozinho passar aqui, ele vai lá ler o tempo. Aí o pêndulo vai vir aqui, quando passar de novo, ele sabe que passou, mas ele não faz nada, ele não completou um período. Aí o negócio vai aqui em cima de novo, quando volta, ele vai lá, pega o tempo de novo e subtrai, sabe, o tempo do período. E aí no nosso programinha a gente fez ele medir 5 vezes isso. Tá? Então isso aqui liga no Arduino, tá certo? E o Arduino liga no Excel. E aí nós tiramos aquele resultado. Tá certo? Né? Tiramos aquele resultado lá que o professor Luiz Nunes discutiu com vocês. Tá? Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui tem um emissor de radiação, um LED de infravermelho, tá certo? Que é esse cara aqui. E aqui tem um fototransistor, é um detetor de infravermelho. Quando está chegando luz aqui, esse cara é como se fosse um curto-circuito. Então, aqui tem 5 volts, isso aqui é um curto-circuito, aqui tem 5 volts. 5 volts é 1, aqui tem 1 também. Quando o fiozinho passa na frente, interrompe. Isso aqui fica como um circuito aberto. É como se isso aqui não existisse. Isso aqui agora está ligado no 0. Então, aí sai 0 aqui. Tá? Então, é isso aqui. Tá? Isso, no primeiro momento, pode parecer muito difícil. Tá? Mas se você tiver interesse, não agora. Agora, o que você tem que se preocupar? Física 1 e cálculo 1. Nas férias, procura o Antenor. O Antenor me mostra aquele negócio. Ele vai lá, monta para você. Tá certo? Fala com o professor Euclides, lá, que é o coordenador do laboratório. Tem toda essa infraestrutura aqui. Coisa que você pode ir aprender. E aí nós ligamos isso aqui no Excel e fizemos o experimento lá com o professor Luiz Nunes. Vocês lembram, né? Eu tinha um fiozinho que ia baixando, já tinha marcado as alturas para fazer rápido, e aí você media o tempo em função do comprimento do pêndulo. E nós chegamos nesse resultado aqui. É o mesmo resultado. O que você faz lá em Física 1 no laboratório? Você quer transformar isso numa reta para tentar analisar. Qual é a coisa mais fácil de você olhar? Reta. Você bateu o olho, você sabe o B, sabe o coeficiente linear e o coeficiente angular. Então você tem que dar um jeito de transformar isso numa reta. Tá? Vamos fazer o seguinte, isso aqui me lembra, parece que é uma coisa quadrática, raiz, vou quadrar um dos eixos. Aí eu quadrei de propósito o eixo errado. Ficou mais curvo ainda. Agora eu vou quadrar o tempo. Quando eu quadro o tempo, o negócio fica uma reta. Tá? Esse ajuste eu fiz com Excel, mas eu não precisava, bastava passar aqui, eu sei quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Né? E o coeficiente linear dá 0, isso aqui vai passar no 0, e o coeficiente angular dá 4. 4 e uns quebrados. Tá? Então, isso aqui é a equação que descreve o pêndulo simples, que nós vimos lá com o professor Luiz Nunes. Só tem que o professor Luiz Nunes chamou a atenção de vocês. Olha, tem uma coisa estranha com esse 4. Porque aqui você tem segundo ao quadrado e aqui você tem comprimento. Então, esse 4 aqui ele é um 4 sofisticado. Ele tem unidade. Não é só 4. Né? Como é que você verifica que é 4 mesmo, esse número próximo de 4? Você tem que fazer um monte de experimento. Faz experimento grandão, pêndulo grandão, pêndulo pequeno, muda a massa. Você pode fazer o diabo. Se você fizer direitinho, você vai ver que o número vai dar sempre em torno desse valor aqui. Tá? Vai dar sempre valor. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é quando você for medir o comprimento, o L. O L não é o tamanho do barbante. O L é do centro de massa até aqui em cima. Tá certo? Isso é o L. Tá? O Bretas ele faz umas coisas para sacanear vocês. Eu não faço isso.
Ele pega uns negócios desses, ele coloca metade ferro e metade alumínio. Tá certo? Aí o centro de massa, se você está nessa posição, está numa posição. Quando você roda, está em outra. Mudou o L. Então isso você tem que ficar esperto. Agora, você não pode levar isso, não, isso é pegadinha. Isso não, isso está treinando você com um problema simples, um problema que você conhece. Quando você pegar um problema intrincado, você vai resolver. Tá? Então é o seguinte, do Galileu, né, você chega nessa expressão aqui, olha, isso aqui é em torno de 4. Mas quando você foi no colégio lá, tá certo? Você aprendeu que o período do era 2π raiz de L sobre G. Tá? Que diabo, né? Aí é coisa de cachorro grande, né? Galileu e Newton. Deve estar certo. Uma deve ir na outra. Tá? Aqui eu fiz a demonstração, tá certo? Mas eu não vou nem perder tempo agora, mas depois, olha, está feito todas as passagens. Tá? Onde você chega aqui, olha, o período é isso aqui. Né? Usando a segunda lei de Newton. E assumindo que o θ é um ângulo pequeno. Tá? Então, seno de θ vai ser igual a θ. Tá? Aqui, pessoal, tem um truque aqui que é legal para resolver essa equação. Olha, tem que ser uma função θ que ela seja igual à segunda derivada dela. Então, tem que ser seno ou cosseno. Um vai no outro. Né? Seno, a primeira derivada é cosseno, depois volta no seno. Então, eu chutei essa solução, calculei a segunda derivada e eu chego nisso aqui. Tá? Então, essa expressão aqui está certa. Agora eu vou ter que mexer nisso para me aproximar disso aqui. Então, quando eu faço ao quadrado, quadro todo mundo, eu fico com π ao quadrado sobre g. E esse número, tá certo? É 1,0005, isso aqui é aproximadamente 1. Tá? Então, essa expressão, isso aqui é 1. Tá? Então, essa expressão do Newton, ela é igualzinha a essa. Tá? Né? Isso o Tipler fala, mas ele fala em uma linha só. Né? Então, isso aqui foi uma das coisas que o Galileu fez. E essa outra expressão, isso aqui você vai fazer no curso lá de Física 2, tá certo? Talvez. Isso aqui você vai fazer no curso de Mecânica Clássica. O curso de Mecânica Clássica, o cara vai dizer, eu quero que você calcule, mas eu quero que você calcule para qualquer θ. Aí você vai ter que aprender a resolver a equação diferencial. E você chega, que tem esse fator aqui, esse T0, mas tem um monte de coisa que soma aqui. Então, conforme nós formos aumentando a amplitude da oscilação, nós verificamos que o período ia aumentando. Dá uma olhada no vídeo lá do professor Luiz Nunes. Nós observamos isso. Então, tudo isso aqui está certo. E foram nessas observações de Galileu que o Newton se baseou para construir a mecânica. Tá certo? Então, o negócio não é só do Newton. Né? O Galileu já tinha noção de inércia, tinha noção de um monte de coisa. Tá certo? Né? Mas o que o Galileu queria estudar é a queda dos corpos. Tá? Né? Ele queria estudar isso. Só tem que naquela época... vamos estudar a queda dos corpos? Hoje você vai pedir lá para o Bretas um cronômetro. Você vai usar o cronômetro do seu celular. Nessa época não tinha relógio, bicho. Olha, a principal ferramenta não tem. Te vira. Né? Provavelmente, né, o Galileu deve ter jogado pedra lá da torre. Tem gente que fala que jogou, que não jogou, mas deve ter jogado, certo? Com certeza. Mas ele fez um experimento também do plano inclinado, que ele deixava uma bolinha cair e media o tempo, tentava associar o tempo de queda com água, medindo lá uma quantidade de água. Tá? Com isso aqui, ele, tá certo? Tem historiadores que falam que ele não chegou a um resultado conclusivo. Porque as torneiras eram ruins. Tem gente que faz isso com hoje, mas a torneira boa, torneira bem fininha. E aí o cara tira também a coisa. Mas a grande sacada do Galileu foi aquele plano que o professor Luiz Nunes mostrou para vocês, tá certo? Com os sininhos. Né? Então agora o que ele ia fazer? Ele ia jogar a bolinha daqui e ela ia bater nesses sininhos aqui e ia gerar um barulho. E qual é o barulho que você consegue entender? É aquele barulho que é igualmente espaçado. Pem, pem, pem. Tá certo? Isso aí você consegue entender. Quando o Galileu como é que o Galileu dispôs os sininhos aqui? Colocou tudo igualmente espaçado. Só tem o seguinte, meu amigo, aqui embaixo o movimento é acelerado. Então os barulhos cada vez ficavam mais próximos. Né? Ele disse, isso eu não entendo. Então, o que eu entendo? Barulho igualmente espaçado.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nesses sininhos para que o barulho fique igualmente espaçado. Pem, 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 tá certo? E foi isso que ele fez. E depois ele mediu a distância entre os sininhos e viu que era quadrático. Tá certo? Né? Tá? Viu que era quadrático. Aí tem esse experimento aqui, tá certo? E é que eu não vou mostrar aqui para vocês, vou só fazer um filmezinho rápido. Né? Mas a ideia era o seguinte: é um plano de Galileu, mas muito mais sofisticado, agora que a gente está usando o Arduino. Tem uma bolinha que ela fica aqui, está passando corrente, gera um campo magnético, a bolinha fica presa. Quando você desativa o campo magnético, ela cai. E aí ela vem caindo e vai passando pela frente desses detetores aqui. Né? E esses detetores estão ligados no Arduino, tá certo? Que gera um sinal sonoro e mede já o tempo para você. Tá? Mede o tempo para você. A bobina precisa de uma corrente alta. Então o Arduino não consegue. Aí você usa um transistor, tá? Para fazer isso. Essa aqui é a buzina que vai gerar os barulhos. Isso aqui é o emissor de infravermelho e o detetor. Quando a bolinha passa aqui na frente, ela vai jogar luz de infravermelho no detetor. Tá? E aí tem esse circuitinho aqui, que depois é só olha lá no meu canal, tá certo? Mas é que tem vários sensorzinhos. Tá? E aí você pode fazer lá o seu experimento, lá, reproduzir o experimento de Galileu. Né? Aqui, tá, eu vou mostrar um videozinho para vocês, tá certo? Que eu fiz esse experimento, mas e que ele está conectado no Excel. É a mesma coisa que o professor Luiz Nunes fez aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Ó, caiu. Ó, tá passando pela frente dos sensores, faz o barulho. Isso aqui está em câmera lenta. Aí agora vai rápido. Tá? Quando você faz isso, você observa que essa curva é uma parábola, é quadrática. Ah, mas por que eu sei que é quadrática? Porque eu plotei por t ao quadrado e ficou reta. Então isso aqui é t ao quadrado. O pêndulo simples também é a mesma coisa, t ao quadrado e L do outro lado. Aqui é a mesma coisa. Ó, agora mudou o ângulo. Ó, quadrática de novo. Mudou o ângulo de novo. Vai cair. Barulho que você já não consegue mais entender, mas o Arduino se vira lá e mede isso com facilidade. Muda o ângulo de novo. Quadrático de novo. Né? Então, o Galileu ele foi inclinando o plano dele. Aí ele disse, porra, peraí. Se é quadrático assim, se é quadrático assim, é quadrático assim, é quadrático assim, quando for assim vai ser quadrático, não tem por que mudar. Tá certo? Né? Então, observem, pessoal, que é coisa que o cara tem que ter uma certa genialidade. Hoje é fácil, você vai lá com o cronômetro, mede. Usa o Arduino, mede. Né? Então, essas coisas, tá certo? Que você precisa ter inveja desses caras. Tá certo? Inveja boa, né? Porra, eu morro de inveja desses caras que têm as grandes sacadas. Puta que pariu, eu não tenho uma porra de uma ideia dessa. Né? Tá? Então, essas coisas é que são legais, né, na ciência. É o cara ter a sacada. Tá? Vamos agora fazer um experimento aqui de queda livre. Tá? Então, o Galileu queria fazer isso, tá certo? Ele não tinha relógio para fazer diretamente, não dava para fazer. Ele fez com um plano inclinado, porque ele usava uma fração só da aceleração da gravidade. Aí ele conseguia observar. Uma coisa, a queda dos corpos é uma coisa natural, né? Pô, mas ela é não intuitiva. Você pensar que um corpo mais pesado, um corpo de 1 quilo, vai cair no mesmo tempo de um corpo de 10 gramas, de 100 gramas. Isso não é intuitivo. Né? Tá? Eu estou me cobrando agora, quando eu estava no colégio, porra, eu não questionei isso. Né? Isso não é intuitivo. Tá certo? Ninguém tira isso. Né? Quando você não tira as coisas da cabeça, você tem que fazer um experimento. Tá? Diz, pô, não, vamos fazer um experimento, depois a gente tenta entender esse negócio. Tá? Então, qual é o experimento que a gente vai fazer? Eu vou usar
esse sensor e o emissor lá. E eu tenho uma placa de acrílico aqui que eu coloquei umas fitas isolantes. E tem a parte escura e tem a parte transparente. E elas são iguais. E eu vou deixar isso cair na frente dos sensores e vou medir o tempo. Tá? Então isso aqui vai estar passando, eu vou medir esse monte de tempo e vou graficar aqui no Arduino. Tá legal? Então, deixa eu fechar aqui o meu PowerPoint. Eu vou aqui no... Zerei a planilha. Pode ir. Pessoal, então tá aqui, ó. Então, isso aqui é espaço, isso aqui é tempo. Tá? Isso aqui é quadrático, já está fazendo um ajuste e deu 4,9. Tá? Mas é meio de GT ao quadrado. Então, isso aqui é 9,8. Tá certo? O G. Agora, ele vai dobrar a massa. A massa só do acrílico é aproximadamente 100 gramas. Ele vai colocar 2 metais, vai para 200 gramas. Tá? (4,96). Tá certo? Né? Então, realmente o tempo de queda, né, independe da massa. Tá certo? O tempo de queda independe da massa. Tem massa M, massa 2M. Tá? Então, aqui você mostra realmente, olha, não, isso aqui é isso mesmo. Tá? Agora, essas ideias do Newton, ele pegou todas do Galileu. E é assim que a ciência anda. O cara não faz tudo sozinho. Né? Qual foi a coisa importante a coisa importante do Newton é o seguinte, né? Tem um negócio que fala no universo mecânico lá que eu acho super legal. É que tem um fio aqui que eu estou chutando aqui. Né? Várias pessoas descobriram a América. Né? O Newton descobriu a mecânica de uma maneira que não ficou mais nada para ninguém fazer. Você só tem a dificuldade de resolver o problema. Tudo está descrito nas leis de Newton. Isso é finito. Né? Então, isso é uma coisa legal. Tá? Deixa eu fechar aqui. Vou voltar no meu PowerPoint lá para a gente continuar. Mas aqui vocês viram que o negócio realmente cai no mesmo tempo. Tá? Tem uma outra coisa também que o Galileu fez. Tá certo? Que é o seguinte. Ele pegou um círculo aqui, tá certo? E colocou 2 bolinhas e uma linha aqui. Hoje você pega uma esfera de aço lá, ou então pega uma miçanga dessas que usa para fazer colar, uma grandona de vidro, e pega uma linha de pescar e uma roda de bicicleta. Isso é tranquilo fazer. Independente do ângulo que você lançar essa outra bolinha, ela vai cair sempre no mesmo tempo. Por quê? Porque essa aqui cai sob a ação da aceleração da gravidade. Vamos esquecer atrito. E essa aqui cai sob a fração da aceleração da gravidade. Tá? E isso aqui também diminui na mesma proporção, porque todo mundo vai com seno. Tá? Então, quando você lança, ela vai cair ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui foi um experimento que o Galileu fez. É que está em câmera lenta para vocês verem. Ó, tem uma que está andando bem menos e a outra anda para caramba. Ó, parece que a vermelhinha vai chegar primeiro, hein? Só tem que a azulzinha vai acelerando com uma aceleração muito maior. Vai ganhando velocidade numa razão muito maior. Podem fazer suas apostas. Ó, chegou as 2 ao mesmo tempo. Tá legal? Né? Hoje é trivial você fazer essa demonstração. Está aqui, depois vocês olhem lá.
quando o vídeo estiver no ar. O Galileu levou 6 meses para demonstrar isso. Porque na época, meu amigo, só existia geometria. Tá certo? Né? Hoje tem o conceito de vetor, conceito de seno, cosseno, tudo é muito mais fácil. Tá? Né? As equações de Maxwell eram 12 equações quando o Maxwell fez. Tinha um monte de redundância. Os matemáticos trabalharam, os físicos teóricos trabalharam para caramba para simplificar aquilo. Né? Aí você começa a usar a coisa como uma ferramenta. Né? E essa é a ideia. Tá? Tem um outro experimento também que vocês devem ter discutido, lá calcularam com o professor de vocês lá de Física 1, com certeza, que é esse negócio, né? Eu tenho 2 bolinhas aqui, uma vai cair na vertical e a outra vai cair descrevendo uma parábola. Assim. Né? E vocês fizeram essa continha lá e já chega todo mundo no mesmo tempo. Né? Porque todas as bolinhas, as 2 bolinhas, estão sob a aceleração da gravidade, do G. Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um sisteminha desse tipo aqui. Ó. Aqui tem um eletroímã, que é isso aqui que está aqui embaixo. Aqui tem um taruguinho de plástico. E essa bolinha ela é furada. Então eu coloco ela aqui. Essa outra, a outra bolinha, ela fica aqui. Ó. Quando eu passar uma corrente por essa bobina, esse negócio vai mexer para cá. Tá? Ele vai mexer nessa direção. Então empurra essa bolinha para ela cair. E aí essa aqui também cai porque o negócio sai de dentro dela. Tá? Então, quando você vai fazer isso aqui, ó, e as 2 chegam ao mesmo tempo. Então tem uma fonte aqui que vai alimentar o eletroímã lá, ó, puxou, tá? As 2 estão caindo. Né? Ó. Mesmo tempo. Certo? Né? Então, essas coisas, né, em ciência é extremamente importante. Não é porque o fulano fez uma teoria que aquilo é aceito. Meu amigo, você tem que demonstrar experimentalmente. Ah, o cara faz um experimento, descobre um negócio, isso não tem muito valor. Alguém precisa fazer uma teoria para justificar isso. Né? Então, as coisas elas andam juntas. Né? Tá certo? Uma coisa precisa da outra. Tá? Vamos falar de inércia. O Galileu ele tinha a ideia do que era inércia. Tá certo? Né? Então, a inércia, o que é? Se o corpo está parado, ele quer ficar parado. Se o corpo está em movimento, ele quer permanecer em movimento. Tá? Então, aqui tem um copo, uma taça, tem um bloco de ferro, de mais ou menos 6 quilos, que está parado em cima da taça. Esse cara é tão massivo, a inércia dele é tão grande que ele quer ficar parado. E tem um martelo aqui, ó. Né? Tá? Está em cima da taça. O negócio quer ficar parado. Ah, se eu pegar um pedaço de ferro desse e for lá na oficina e olha, faz o de 1 quilo para mim. O cara fez de 1 quilo, você bate e quebra a taça. Tá? Tem um truque aqui. A maioria dessas taças tem uma tensão no vidro aqui muito grande. Então, se você pega qualquer taça, bateu, ela vai quebrar. Quando eu fiz esse experimento pela primeira vez, quebrei umas 3 taças. Aí eu fui na loja, eu preciso escolher uma que não tenha tanta tensão. Levo 2 polarizadores, cruzo eles e coloco lá no meio. Se não passar luz, é que não tem tensão mecânica. Tá? Mas se você fizer isso com um copo de requeijão, aviação, nunca quebra. Aquele copo é bom pra caramba. Tá? Eu fiz também, lá no meu canal também tem. Então observe, pessoal, que essas ideias foram sendo construídas. Né? Tá? Agora eu quero falar de uma coisa que vocês vão fazer no 2º semestre.
tá? Você lá no segundo semestre, em Física 2, né, vocês vão fazer, vão estudar oscilações, esse tipo de coisa. Eu recomendo que vocês entrem no canal do professor Eduardo Azevedo, que é esse Complementos de Física. Tem todos os experimentos que vocês vão fazer em Física 2, com a parte experimental e teórica, tudo feito lá. Tem todos os exercícios do Tipler resolvido. Tem todos os exercícios do Moisés resolvido. E tem todos os exercícios que caem na prova de vocês resolvido lá também. Então, olhem isso aí. Certo? Tá? Isso aí foi feito na época da pandemia. E está tudo bem feitinho. É legal olhar aquilo. Aquilo ajuda muito. Tá? Então, não tô só jogando merda em vocês, tá certo? Tá? Então, o experimento de oscilações é esse aqui que você vai fazer lá no ensino, tá certo? Né? Ele tem um motorzinho aqui que gira, essa haste aqui vai chacoalhar para cima e para baixo, e isso aqui vai ficar chacoalhando e você vai estudar isso. Tá? Isso aqui é um cronômetro que o de lá não tem. Nós montamos isso aqui para fazer a filmagem na época da pandemia para estar lá no canal do professor Eduardo. E depois você faz esse mesmo sistema oscilar dentro da água. Tá certo? Faz isso aí. Tá? Então, vamos lá. Né? Eu tenho uma massa aqui, tá certo? Né? E aí depois eu penduro uma massa, vejo quanto ela se estende, e eu vou puxar ela e vou largar essa massa, e ela vai oscilar. Você faz uma mudança de variável, você mostra que essa expressão aqui é essa aqui. Ó. Tá? Olhem com calma, isso aqui também está feito no Tipler. Então aqui, de novo, eu tenho uma função que é igual à sua segunda derivada. Então, é uma coisa desse tipo que eu vou usar. Eu não sei quem é o ômega. O A eu tiro da condição inicial, mas o ômega eu não sei. Mas se eu derivar isso e colocar aqui, tá? Eu vou chegar que o ômega é isso aí, raiz de K sobre M. K é a constante de força da mola, que você tira usando a lei de Hooke. Tá? Isso aqui é um sistema que ele oscila indefinidamente, fica sempre oscilando, não tem perda. Isso não existe. Isso é só uma abstração. Tá certo? Né? Todo sistema tem perda. Tá? As perdas que são fáceis de você estudar, né, é BV. BV você consegue resolver algebricamente. Você senta lá, resolve a equação diferencial na mão. Tá? E é isso que você vai fazer no curso de Física 2. Mas você pode ter forças de freio que seja B, seja constante, e pode ter forças que são quadráticas. Isso aqui você não consegue resolver a equação diferencial, você tem que escrever um programa. Tá? Então isso aí não é cobrado em Física 2, e você tem que fazer isso lá no curso de Física Matemática, curso de Física Computacional, coisa assim. Tá? Então, se você pega um sistema que a força de freio é BV, né, você escreve a segunda lei de Newton e vai resolver isso aqui. Então, isso aqui é uma coisa que tem um amortecimento. De novo, eu vou chutar uma solução. Vou dizer, olha, uma solução desse tipo, um e elevado a menos AT, isso aqui é uma exponencial que decai no tempo, e uma coisa que oscila, que é o cosseno θ. Só tem que eu não sei quanto vale o ômega e também não sei quanto vale o A. O que é que eu tenho que fazer? Colocar isso aqui, calcular a primeira derivada, colocar aqui, calcular a segunda derivada, colocar aqui. E tentar igualar essas coisas. Quando eu faço isso, eu tenho essa expressão. Depois de arrumar ela direitinho. Tá? Então é o seguinte, eu vou fazer uma maracutaia agora. Tá? Essa solução ela é válida para qualquer tempo. A maracutaia que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar ela em dois tempos. Vou olhar em t igual a 0 e t igual a π sobre 2 ômega. Por quê? Porque hora vai zerar isso aqui, com t igual a 0, e hora vai zerar esse outro. Tá? Isso é coisa, como eu já sei que isso é a solução, eu fiz só uma vez essa proposta lá e acabou-se. Mas às vezes você não sabe, então você precisa testar mais. Tá? Quando você faz isso, tá? Você descobre que o A é B sobre 2M e que o ômega, a frequência que esse sistema vai oscilar, é o K sobre M, mas tem menos esse termo aqui, ó, que é o termo que está a componente do freio. E isso diminui a frequência, tem menos. Tá? Então, essa aqui é a frequência. Tá certo? É isso aqui.
Tá? Então, isso aqui dá para você resolver. Está resolvido lá no Tipler. Você vai resolver durante o curso, tá? Da aula de Física 2. Então, é o seguinte. Isso aqui, BV, eu sei. Agora, eu não sei como resolve isso. Não dá para resolver. E não sei como resolve isso aqui. Então, eu tenho que escrever um programa ou eu uso matemática. Tá? Eu escrevi um programa. Eu escrevi um programa para resolver isso. Mas eu não sou otário de já começar a pegar um negócio que eu não sei. Eu vou pegar esse sistema aqui, BV, que eu sei a resposta, para ver se meu programa está certo. Concorda? Vou testar primeiro nele. E aí foi o que eu fiz. Tá? Testei nele primeiro. Tá? Isso aqui é uma simulação do sistema massa-mola oscilando, tá? Com uma força BV. Então eu fiz um lançamento 10 centímetros, 5 centímetros e 2 centímetros. Puxei a mola 10 centímetros e larguei, 5 centímetros larguei, 2 centímetros e larguei. E eu tenho isso aqui, né? Que ela vai oscilando e vai morrendo a oscilação porque tem a força de freio. Tá? Se eu olhar essas amplitudes em função do tempo e plotar num papel monolog, onde essa escala aqui é logarítmica, dá uma reta. Por causa daquele e elevado a menos at. Então dá reta. Tá? Será que o meu programa está certo? Se eu fizer B igual a zero no meu programa, tem que oscilar para sempre. B igual a zero, oscila para sempre. Aquele negócio que eu falei para vocês que não existe. Eu vou aumentar um pouquinho o B. 0,8, oscila. Bastante, mas vai morrendo. Aumentei bastante o B, meio. Né? Ele dá só uma osciladinha e já morre aqui, ó, no azul. Então, o meu programa está certo. Mas se eu olhar aqui também a frequência, eu vou vendo que a frequência vai mudando. Tá? O tempo está aumentando, o ômega está diminuindo. Então, o meu programa está certo. Agora eu tenho que partir para fazer o V ao quadrado e como é que ele se comporta. Tá? Então, tudo bem. Então, uma característica do sistema BV é que quando você plota ele, as amplitudes em função do tempo dá reta. Tá? Isso é uma característica dele. Aí eu vou usar o meu programinha, coloquei o V ao quadrado lá. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho esses resultados aqui. Ó. Observem que para uma amplitude inicial de 10, 5 e 2, num tempo lá de 8 segundos, está todo mundo oscilando com a mesma amplitude. Era diferente do que era BV. Tá certo? Esse cara aqui permanece oscilando. Tá? Por quê? V, agora a contribuição é V ao quadrado. Então, se esse número é pequeno, ao quadrado fica menor ainda, então quase que ele não freia. Tá? Então, isso aqui você consegue observar experimentalmente. Ele não para de oscilar. Né? Para, mas fica muito tempo oscilando todo mundo igual. Tá? Mas se você plotar essas amplitudes agora, aqui, tá? Em função do tempo, num papel monolog, não dá reto. Dá um negócio assim. Ó. Tá certo? Então, isso é uma coisa que é BV. Se você for atrás desse artigo, você vai ver essas coisas discutidas e de lá você pode pegar um monte de referência. Tá? Opa. E tem esse outro ainda. Aí eu peguei, coloquei esse cara B aí, tá certo? Resolvi ele, tá? E plotei de novo, né, a oscilação em função do tempo para as mesmas amplitudes. Tá? E olha, só de olhar aqui, isso aqui é o quê? As amplitudes. É uma reta. Né? Aqui, ó, o decaimento dela é linear. Agora que a minha escala é linear. Então, se for B, o decaimento é assim. Certo? Então, essas coisas que você tem que saber. Depois você olha isso com calma, mas não agora. Agora, seu problema é Física 1 e Cálculo 1. Tá? Nas férias, você olha que você não tem direito às férias. Tá? Aí eu digo assim, eu preciso fazer um sisteminha para estudar isso aí, um sisteminha, né, que eu possa levar, que eu possa mostrar. E eu montei isso aqui, ó. Tá? Que é esse negócio que está aqui. Tá? Aqui está a mola, aqui está a minha massinha e aqui tem uma bobina que eu vou explicar para vocês. Tá? Com isso eu consigo executar aquele programa, eu consigo executar o BV e o V ao quadrado.
O B eu não consigo fazer assim. Tá? B é uma força de atrito que ela independe da velocidade. É aquela força de atrito que você usava lá, μ vezes a normal. É uma força de escorregar a coisa. Então, o que é que eu fiz para reproduzir o sistema que eu montei? É um potenciômetro lá, tá certo? Né? Eu vou mostrar aqui uma fotografia de um potenciômetro, mas depois podem falar com o Antenor que ele vai lá e mostra para vocês. É uma resistência variável que ela tem um atrito mesmo. Tá? E aí, quando você fizer isso, você vai ver que dá linear. Tá? Então, a minha montagem está aqui. Tá? Aqui está a minha mola, aqui tem uma bobina e aqui tem um ímã, eu já vou explicar para vocês. Então, está aqui, olha. O que foi que eu pensei para fazer esse experimento? Eu digo, olha, tem um ímã aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um capacitor e vou descarregar em cima dessa bobina. Vai aparecer uma corrente que vai puxar o ímã para baixo. E depois, ele vai ficar oscilando dentro da bobina. Eu tenho um campo magnético que está variando dentro da bobina. Campo magnético que varia tem tensão induzida. Então, vai aparecer uma tensão aqui nessa bobina, tá certo? Né? Que é proporcional à oscilação. E o meu Arduino vai pegar isso e eu vejo. Tá? Aqui é o diagrama elétrico desse negócio, aqui está o capacitor. Esse capacitor vai descarregar na bobina, tá certo? Né? Tá ligado num pino do Arduino. A primeira coisa que ele faz é descarregar o capacitor, esse negócio vem para baixo e fica oscilando. Tá? E depois eu pego o sinal aqui amplificado e coleto esse dado. E aí eu faço o meu experimento. Tá? Tá? Então está aqui de novo, está aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Está aqui, está paradinho lá, descarreguei o capacitor, o negócio fica oscilando. Eu tenho agora um campo que está variando aqui no tempo. Então eu tenho uma tensão que aparece aqui. E eu posso medir isso. Tá certo? Né? Tudo bem. Então, vamos lá para o nosso... Opa, peraí, deixa eu ver, acho que eu tenho que ir um só. Deixa eu sair daqui. Vou lá para o nosso experimento. Tá? Então, aqui, eu tenho um Arduino. O meu ímãzinho está aqui, ó. Tá certo? E tem um outro ímãzinho aqui embaixo, mas depois eu vou falar para ele, de vocês. Vou falar para vocês dele. Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou largar aqui, ó. Tá certo? Tá? Então, já está tudo programado aqui. Depois, quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar quando a gente terminar a palestra ou outro dia, mas também isso aqui está tudo lá no meu canal. Tá? Então, eu vou aqui, ó. Opa, peraí. Excel. 16, vou conectar. Ah, não está conectando por quê? Porque o meu fio está ligado aqui, pô. Aí é que é querer demais também. Tá? Vou ligar aqui. Conectou. Vou apagar tudo que tem nas minhas planilhas. Vai sumir. E meu experimento está aqui, ó. Tá? Então agora... Quando eu disparar o experimento, a primeira coisa que vai fazer é o capacitor se descarregar em cima da bobina e o negócio vai oscilar. Tá legal? E eu vou gravar isso aqui no meu sisteminha. Tem uma coisa, pessoal, que tem pessoas que acham que não é importante que você aprenda essas coisas, que tem que medir na mão. Você tem que medir na mão uma vez só fazer o pêndulo simples, o resto você tem que começar a pensar assim. Porque são coisas que depois você vai usar. É melhor você pegar um problema totalmente dominado para aprender do que pegar um problema lá numa empresa. Aí ferrou-se, você não sabe para onde vai a coisa. Tá? Então é importante que você pense nessas coisas. Tá? Isso também tem cursos de Arduino aí que faz parte das disciplinas que o Instituto oferece. Você pode fazer essa disciplina. Eu quero aprender, eu vou fazer isso aí. Acabou-se, vai lá e aprende. Então está aqui, eu vou disparar o meu experimento. Tá? Então, tá aqui, ó, descarregou lá e aparece a oscilação aqui, ó. Está registrando a oscilação do meu sisteminha lá. Tem uma tensão induzida porque tem um ímã lá, aquele branquinho que está chacoalhando dentro da bobina.
Né? Isso aí é um seno e que está tendo um amortecimento. Tá? Né? Por quê? Porque tem um ar em volta dele. Então já vai freando. Quando ele terminar de coletar, o próprio Arduino vai calcular os pontos de máximo e vai plotar aqui, ó, os pontos de máximo. E pronto, ponto de máximo. Isso aqui é escala logarítmica. Esse amortecimento aí, qual é o tipo? BV. Tá certo? Deu reto. Tá legal? Então, BV. Tá. Deixa eu voltar lá para o meu experimento, para o meu PowerPoint. Seguinte, tem um ímãzinho aqui, ó, aqui embaixo. Eu posso colocar aqui uns anéis, que são esses anéis aqui, ó. Esse ímã, quando estiver chacoalhando dentro de um anel metálico, ele vai induzir uma corrente. Essa corrente vai gerar um campo magnético que se opõe à variação desse ímã. Então, isso é um freio. Tá? Por isso que na lei de Faraday tem lá menos dφ dt. Tá? Então, isso é um tipo de freio. Vamos ver que tipo de freio é esse. Tá? Tem esse artigo aqui que vocês podem depois dar uma olhada, que ele discute justamente isso. Eu tenho vários tubinhos aqui de espessura diferente. Tá? Eles têm resistência elétrica diferente. Então, cada um vai ter um valor de corrente. Cada um vai ter uma força de freio diferente. Tá? Então, vou sair de novo daqui. Vou voltar aqui. Vou aproveitar esse gráfico. Tá? Então, agora, eu vou colocar um bem fininho. Tá certo? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, depois eu vou fazer com esse. Então, a corrente nesse aqui é menor. O freio deve ser menor. Então, vou colocar aqui, ó. O imãzinho está lá dentro. Tá? E vamos descarregar o capacitor e medir. Esse sistema, a amplitude tem que ir diminuindo. Ó, já está diminuindo. Então, observem que é um negócio legal que você... isso aqui, por exemplo, por que eu fiz essas coisas? Você termina a sua aula, está fazendo suas continhas lá, você faz lá a porra do experimento, está aqui, morreu. Certo? Né? Que tipo de força é essa de freio? BV. Certo? É reta. Aqui, ó. BV. Tá? Vamos aumentar essa força de freio. Colocar mais grosso. E o ímã está aqui, o que vai chacoalhar lá dentro. E a corrente vai ser maior. O campo vai ser maior. Reta. BV. Então, freio eletromagnético é BV. Isso é bem conhecido, tá certo? Isso aí está naquele artigo lá, depois você vai ver. Tá? Então, não tem dúvida disso. Tá? Agora, vamos fazer um outro tipo de freio. Eu vou apagar aqui, porque o meu programinha está só para fazer 3 gráficos. Eu vou apagar todo mundo. E vou fazer o amarelinho para me fazer com uma outra coisa que tem ali. Tá?
Deixa eu sair daqui, vou voltar de novo lá no meu PowerPoint. Opa. Então, tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um copo de pinga, que não é meu, que é do Brás. O Brás é o cara que tira as fotos, tá certo? Né? Eu vou colocar um copo aí com água. Esse negócio vai chacoalhar aí dentro. Igual o experimento que você vai fazer lá. Será que é BV? Essa é a pergunta. Tá? Então, vou sair daqui de novo. Vou voltar. Vou aqui no meu experimento. Está aqui. E deu um problema que ele parou de apagar. Deixa eu ver aqui. Está conectado? Apagar. Ele deveria ter... Ele apagou isso aqui, mas ele manteve isso aqui. Estranho. Não, ele está apagando agora. Tá, ele está apagando. Tá joia. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu bati isso aqui. Essa bobina está um pouco torta. Isso aqui não influencia muito. Vou deixar ela direitinho. Tá? Então agora eu vou fazer de novo o que é BV. Então, coletar. Opa, peraí. Desconectado. Não, tem que conectar. Vou mandar ele fazer. Está fazendo. Ele está freando dentro daquele mais grosso. Isso aí a gente sabe que as amplitudes têm que dar uma reta. Tranquilo. Então agora eu vou tirar o meu bloquinho e vou colocar o copo de pinga do Brás. Tirar isso aqui. Vou colocar o copinho aqui dentro, embaixo. Acontece o seguinte, quando eu coloquei esse ímã dentro da água, aparece uma força de empuxo que joga esse cara para cima. Concordam? E isso mexeu na altura aqui. O ímã. Meu ímã ficou quase fora da bobina. Tá fora da bobina. Então eu vou ter que baixar um pouquinho isso. Então essas coisas você tem que ficar esperto. Né? Então... Opa, caramba. Aqui, ó. Isso aqui tá frouxo. Eu não apertei isso, mas tudo bem. Então agora... Coletar dados, descarregou o capacitor, está chacoalhando dentro da água, a água fica chacoalhando, é um meio turbulento, certo? Observe que o negócio está oscilando aqui, mas não está baixando a amplitude. Está vendo? Então isso é uma característica que não é BV. Ó, vai caindo, mas muito devagar. O outro já tinha morrido, o outro. Então é o seguinte, o sistema que oscila dentro da água, a força de freio não é BV. Se você quiser fazer um experimento, igual como você consegue calcular, você tem que fazer um freio eletromagnético. Tá certo? Tudo bem.
Deixa eu de novo sair daqui. Vou desconectar o meu sistema, vou aqui. Vou vir aqui. Tá? Então é o seguinte, BV é reta. Acabou-se. Tá? Se for uma potência V ao quadrado, é uma curva. Aquele primeiro artigo, ele faz muita simulação disso e ele chega numa expressão empírica que fita esse dado. Tá? Dê uma olhada lá. Tá? Tudo bem. Para que você estuda oscilação? Né? Porque essa porra, por que presta isso? Amortecedor funciona, é um sistema desse tipo. É um sistema que ele tem uma mola, ele deixa oscilar, mas ele tem um freio. Tá certo? Isso aqui é um carro, né? Claro que é um carro, tá certo? Né? Que foi retirado os amortecedores. Ele está só em cima das molas. E para o negócio ficar bem visível, né? Fizeram uma pista toda ondulada. Olha como ele anda. Olha, primeiro que o cara deu uma empurradinha, ele fica chacoalhando para sempre. E agora ele vai para a pista lá. O carro faz isso e faz isso também. Ó. Porque está em cima de 4 molas. Ó. Isso aqui é um sistema que você faz para testar amortecedor, que ele colocou lá e fica chacoalhando o carro. Agora ele vai fazer uma medida com o carro sem amortecedor. Ó, chacoalhou o carro e aqui está o dado. Agora esse carro aqui está com amortecedor. Ó. The oscillations die away very quickly. I'll do that again, and this time, look at it on the scope. Opa, morreu. Carro com amortecedor. The Só second uma car, balançada. this is the one that performed well, Né? the oscillations died away almost O immediately. amortecedor é um freio. So in fact, the Senão o difference carro between fica the two balançando. suspension is the degree of damping. The one that handled well is more heavily damped. E aí você tem vários tipos de amortecimento, várias intensidades de freio que você vai estudar lá no seu curso teórico e ver isso aí, realmente. Tá? Então, o amortecedor, para quem não conhece, é uma coisa desse tipo aqui, tá? Tem uma mola aqui e tem um óleo aqui. Tá? Então, é isso que freia o carro. Mas não existe... Isso aqui é do tamanho de uma garrafa, mais ou menos, um pouco maior. Tá? Mas não existe só amortecedor desse tamanho. Tem amortecedor assim, ó. Daqui para cá, é uns 3 metros. Isso aqui é um amortecedor que ele está sustentando um prédio. Porque a ideia é que quando o chão chacoalhar, o prédio vai dar só uma chacoalhadinha e para. Se o prédio for rígido, o prédio quebra. Aqui não, ele dá só uma e para. Né? Então, todos os prédios construídos em Tóquio, eles têm esse sistema no subsolo lá do prédio. Tá? Então, amortecedores gigantescos, né? Que deixa o sistema oscilar só um pouquinho. Tá legal? Então, pessoal, observe, isso é uma outra coisa, né? Essas coisas que você aprende em física, né? Elas todas estão ligadas com aplicações. Tá? Todas elas têm gente ganhando dinheiro. Tá? Elas não são feitas só para sacanear os alunos. Tá? Todas elas têm dinheiro envolvido, conhecimento. Tá? Então, isso que você também tem que olhar isso e tentar descobrir essas coisas. Aquele negócio que o professor Luiz Nunes falou, né, que os físicos têm contribuições na Boeing, isso é verdade, tá certo? Por quê? Porque o cara tem uma cabeça diferente. Né? Ele aprendeu a estudar. Quando você termina o curso quando eu terminei o curso de física, né, a minha
assim, grande preocupação é eu digo assim, eu não sei porra nenhuma. Porque, a física é tão vasta, tem tanta coisa, que quando você olha para tudo, você diz, eu não sei nada. Você sabe uma coisa, você aprende a estudar. Então, qualquer problema que vier para você, você vai saber resolver. Tá? Isso é a coisa mais importante. Você saber estudar, você saber procurar. Eu não vou atrás, vou na biblioteca, vou no computador, vou no diabo, mas eu vou achar isso aqui. Tá certo? Então pensem, tá certo? Nessas coisas. Isso aí é extremamente importante. Ainda tem mais um aqui, caramba, pensei que já fosse acabar. Aí eu peguei e fiz um lá, mas esse aqui é rápido. Tem um potenciômetro que eu vou chacoalhar esse pêndulo aqui. Tá? E o atrito aqui vai ser um atrito B. Ele independe da velocidade. E a amplitude dessa oscilação aqui, né, vai decair linearmente. Tá? Então está aqui o meu sisteminha, tá? E eu vou chacoalhar. Aqui tem um potenciômetro que está variando a resistência, tem uma fonte de tensão, então varia a tensão e o Arduino lê isso. Tá? E aí eu consigo fazer o meu experimento. Tá? Então, está aqui a minha montagem. Tá? Aqui está o Arduino, aqui está o meu pêndulo e aqui está o potenciômetro. E eu vou largar ele e vou registrar isso aqui. Tá? Então, eu vou fazer o videozinho correr aqui. E você vai ver a hora que eu clicar aqui, que ele vai começar a coletar o dado. Cliquei. Então, ele começa a coletar o dado. Tá? E você está vendo que a amplitude está decaindo linearmente. Você passa uma reta em cima daqueles picos ali. Né? Reta. Tá certo? Tá? Então, pessoal, tá? É aquele negócio também. Nem todo sistema experimental você consegue fazer tudo nele. Aí você vai para um lado, vai para o outro. Tá certo? Tá? Então, essas coisas aqui, tá certo? Vocês não podem esquecer do canal do professor Eduardo. Olhem lá. Tem um monte de coisa lá que vai ajudar vocês muito em Física B, em Física 2. Tá certo? Então, muito obrigado. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E se quiserem fazer qualquer pergunta, tá certo? Podem. Olá, bom dia. São duas coisas. A primeira, aquela parte de acrílico que o senhor soltou, se o senhor tivesse deixado as fitas com uma distância que crescia com o quadrado, como o Galileu fez com os sinos, Posso fazer. como seria o gráfico? Seria uma reta? Repara bem, você vai estar sempre medindo em função do tempo nesse sistema. Então vai ser uma parábola de novo. Certo. Tá? Porque você está medindo em função do tempo. Né? Tá? Outra Então, pergunta, o senhor tinha colocado o primeiro artigo. Eu não li, o senhor poderia voltar lá naquele slide para eu ver o artigo? Tá, mas isso aí vai estar no ar depois, tá? Não precisa se preocupar. Eu vou voltar lá, mas não precisa se preocupar tanto. Porque depois. Vocês têm visto esses vídeos, né, no ar, né, no YouTube, tá? Que todos a gente está colocando. Muito obrigado, professor. Bom dia. Tá, peraí, acho que sumiu aqui ou não? Tá aqui, tá. Tá, mas todos, pessoal, todos esses vídeos estão no YouTube. Tá no canal do Instituto e tá no meu canal também. Tá? Tem o do professor Farias, do professor Luiz Nunes, estão todos lá.
pessoal da física da molecular e da computacional, talvez tenha dado problema para fazer a chamada, procure a gente depois da aula, tá? Bom dia, professor. Obrigado pela palestra. Eu queria perguntar como que aquela máquina enorme, que era o primeiro computador, transformava calor em algum resultado, assim, efetivamente. Não, repara bem, não é que ele transformasse calor em resultado. Calor, eu tenho essa transparência aqui. Deixa eu te explicar já como é que é esse negócio. Tenho isso aqui no final, como é que funciona a válvula. Tá? Então é o seguinte, o que é que você precisa? Você precisa fazer uma coisa que tenha condução e que não tenha condução, concorda? Quando não tiver condução é 0, quando tiver condução é 1. Vamos pensar isso, tá? Então a válvula, ela é isso aqui, ó, tá? O que é que ela tem? Ela tem um filamento que vai aquecer um material que está aqui na frente dela. O material, quando aquecido, aparece um efeito que é efeito termoiônico. Ele começa a emitir elétrons. Se essa plaquinha aqui estiver positiva, esses elétrons saem daqui para cá. Você concorda? E aí tem a condução. Mas aqui no meio, o cara coloca uma coisa que chama de grade. E é realmente uma grade. Se isso aqui for muito negativo, esses elétrons passam para cá? Eles vêm para cá ou não? Não, eles são repelidos aqui, eles voltam. Tá? Então, o efeito de calor é só para gerar elétrons que vão contribuir para a condução. Tá? Depois, tá certo? Quem tiver dúvida, a gente pode ir lá no ensino, tem essas válvulas abertas, eu posso mostrar para vocês, tá certo? Tá? Mas não é que você tira o efeito do calor, ele só faz a condução. E isso faz com que esse dispositivo gaste muita energia e tudo que aquece tem um tempo de vida. Né? Então, não dura muito. Tá? Entendi. Obrigado, professor. Luiz, eu sou suspeito para falar, né? O canal do Luiz é melhor que o Manual do Mundo. Para quem assiste o Manual do Mundo, né? Luiz, o que falta mais no canal para que você complete mais essa memória, né, que é necessária para toda essa galera que vai cursar aí, né? O que você pode falar mais do teu canal aí? Olha, existem muitos canais, né, de física, de matemática, e física, né? Vamos pensar física, né? Mas eles são canais que eles são canais teóricos, basicamente. Eles vão lá, mostram um problema, isso é importante. O meu canal ele tem um viés que é um viés mais de demonstração, né, de você fazer o experimento. Né? Isso foi uma coisa que eu sempre gostei. Como é que nasceu essa ideia do meu canal? Tá certo? Deixa eu voltar só um pouquinho, vocês vão entender melhor, né? Por que eu faço essas quinquilharias aqui. Porque eu sempre gostei de fazer a aula e no fim da aula tem um experimento. Tá? Eu digo, quando faz o experimento, você vê que todo mundo fica feliz. Né? Eu sempre gostei disso. Mas eu nunca, essas coisas eu digo assim, mas eu não consigo ir anotar, fazer um livro desses experimentos. Não vou conseguir fazer isso. O que é que eu posso... Aí eu digo assim, não, eu vou fazer vídeo. Aí eu comecei a fazer vídeo. Então, o meu canal, ele é um canal que tem várias demonstrações, que cobrem um monte de coisa de física, tá certo? E que ele tem esse viés de experimento. Tá? O que é que eu preciso fazer no meu canal? Eu preciso fazer mais vídeos. Tá certo? Tem vídeo, dá para fazer tudo quanto é tipo de experimento. O que é que eu acho legal? É você fazer esses experimentos simples, que você faz a demonstração na hora. Matou ali, acabou-se. Tá certo? Tá? Aquele negócio do primeiro só demorou porque o antenor queria me sacanear, ele jogava um negócio torto. Tá certo? Né? Mas você viu que o outro... Tá? Então essas coisas é que são legais do experimento. Né? Não, ele está lá atrás, tá certo? Tá? Então, que aí você chega lá, mostrou, acabou. Você chegou lá, lei de Ohms é V igual a RI. Faz um negócio que sai o gráfico. Está aqui, ó, pessoal. Tá?
Eu acho que o meu foco é esse. Agora eu preciso fazer mais experimentos, né? O meu canal tem 290 vídeos, eu acho, tá certo? Eu preciso fazer mais, dá para fazer, dá para chegar em 500, né? Luiz, eu tenho um comentário / pergunta. Sabendo que a gente está ensinando errado, em Física 2, por mais de 20 anos, o experimento de oscilações, e a apostila, então, continua errada, e vai continuar errada no segundo semestre se a gente não fizer alguma coisa. Então, a pergunta, o / comentário o que a gente poderia fazer? Bom, começar pelo mais simples, que é substituir o líquido. Então, ao invés de água, existiria alguma outra coisa, acetona, ou água com glicerol, ou etanol, alguma coisa que a gente pode fazer, algum meio que dê esse amortecimento igual a menos BV? Então, essa é uma coisa. E se não existir, daí talvez nós tenhamos que readaptar o experimento de oscilações para que a gente use os freios magnéticos no lugar da água, da proveta com água que a gente tem tradicionalmente feito, né? Porque isso é uma coisa que você chamou a atenção, uma coisa que eu acho muito séria. Os alunos são cobrados em prova, não é? Esses gráficos caem nas provas, obviamente. A gente está forçando uma reta onde não deveria ser. Então, o que você acha que a gente pode fazer? E eu me proponho, não vou dar essa disciplina no que vem, semestre que vem, na verdade, não vou dar, mas eu topo juntar algumas pessoas para poder melhorar esse experimento e sugerir a correção da apostila, para que isso não aconteça mais, né? Eu acho o seguinte, você também tem pouco tempo agora, tá certo, né? Mas uma coisa que pode ser feito é a primeira coisa é corrigir o texto da apostila, né? Dizer o seguinte, olha, quando você fizer na água, vai aparecer uma curva assim, isso não é BV, essas contas não se aplicam. Isso é uma força desse tipo e você não estudou isso ainda agora, nem tem condição de resolver. Eu acho que a primeira coisa era essa, né? A segunda coisa é fazer um experimento com freio magnético. Tá? Não é difícil fazer um experimento com freio magnético. Tem que fazer uma montagem, testar, porque depois você vai ter que fazer 36. Né? Então tem que fazer uma e testar. Uma coisa que toda vez quando você encarar um problema, né, que você... como é que nasceu esse negócio? Nós começamos a filmar, eu estava ajudando o professor Eduardo a filmar o curso de Física 2 na pandemia, e a gente sabia desse problema. Né? Aí, bicho, quando chegou nesse problema, ferrou-se. Digo, a gente não pode colocar uma coisa errada. Né? Então, nós começamos a mexer. Eu fui atrás do meu macumbeiro, que é o professor Lidério, tá certo? Cheguei, conversei com ele, ele foi lá, viu os dados, e aí ele me abriu e falou o seguinte, não, olha, o pessoal estudou essas coisas na década de 60, dá uma olhada nessa época, artigos. Aí eu peguei, fui lá, olhei. Eu digo, não, é isso mesmo. Eu só preciso simular as coisas. Né? Eu tinha 2 problemas. Um era simular o resultado, o outro era convencer o meu parceiro que eu estava certo, que era o Eduardo. Tá? Mas nós chegamos num viés lá de não, isso aqui está certo. Mas uma coisa que você tem que fazer também, tem que ser esperto para olhar isso, vamos olhar como é que os grandes fabricantes de aparelhos para ensino fazem. Quem é o maior fabricante, o mais conceituado? É a FIV. Deixa eu ver como é que a FIV faz. Tá? Freio magnético. Entende? Então o cara faz com freio magnético. Ninguém faz o negócio oscilar na água. Você pode mudar o líquido como você quiser. Foi a primeira coisa que eu fiz. Mas no líquido tem muita turbulência, você entende? Acabou, você não tem jeito. Tá? Você não consegue fazer daquele negócio da linear. Né? Que foi, eu tinha lá um monte de detergente, um monte de... O que é que se usava também? Álcool gel. Estava usando naquela época. Eu gastei uns 10 litros de álcool gel, uns 5 litros de detergente, misturava com água, com não sei o quê, quando não dá certo. Então, um negócio é fazer o freio magnético. E no freio magnético, você tem um suporte teórico, que é os artigos que estão feitos assim. O cara já fez isso. Né? Então, eu acho o seguinte, a melhor coisa é corrigir a apostila e dizer para o cara, olha, isso aqui está errado. Isso aqui é isso e isso. Isso aqui não fita assim. Né? Tá? O que você pode fazer agora no ar é isso aqui. Isso melhora um pouco. Tá?
Observa aqui, eu coloquei um círculo de alumínio, ó. Tá certo? Que ele também freia um pouco. Tá certo? Então isso pode ser feito. Mas eu acho que a melhor coisa, era reproduzir o experimento da FIV. A gente sempre vem fazendo isso, né? Tá? E acabou. Você coloca freio magnético, você controla lá, passando a corrente numa bobina, faz o B que você quiser e vai estar direito, né? Bom dia, professor. Ótima apresentação. Eu tenho uma pergunta, tipo assim, se a gente misturasse um gráfico que é F igual a menos BV e o outro F igual a menos BV quadrado. Por exemplo, oscilador harmônico simples, um amortecido no ar, e aí ele entra, permeia o fluido que é a água. E daí ele volta. Tipo, a gente chegou na conclusão aqui de que deveria ser uma soma, uma interação, uma mescla dessas duas funções em um gráfico. Isso você tem que tomar cuidado. No meu resultado lá, você vê que você leva a pensar que são duas retas. Tá? Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então você pensa que isso aqui não, isso aqui eu posso por duas retas. Tá certo? Não é. Se você tira esses parâmetros de duas retas e coloca no teu simulador e diz que é BV, a curva da outra. Tá certo? Você tem que... Olha, a melhor coisa é você fazer um sistema, né, que o cara consiga resolver. Esse negócio dele estar fora do líquido, ele estar no líquido, porra, isso complica pra caramba, bicho. Tá certo? Você vai estar complicando uma coisa que é muito ruim do estudante entender. Né? Eu acho que tem que fazer o freio magnético, que é o que todo mundo faz, tá certo? Né? Acabou-se. Né? A FIV faz, a Pasco ela não fala sobre isso. Né? E tem uns outros fabricantes indianos que eles copiaram da Pasco, copiaram da FIV. Tá? Né? Essas coisas, tá certo? Eu acho melhor fazer isso. Né? Eu acho que nesse primeiro momento o jeito é dizer, olha, isso aqui não é bem isso. Né? Porque você tem que fazer, é aquele negócio, você não tem que fazer um experimento. Você tem que fazer no mínimo 36. No mínimo 36, né? Então eu acho que o negócio era fazer isso, né? Mas é uma coisa, tá certo? Que, isso também, pessoal, tem uma coisa. Você não pode condenar tanto antigamente, porque antigamente o cara não tinha tanta ferramenta, ele pegava só os primeiros pontos. E aí você não via. Tem o erro de você querer acreditar num resultado com poucos pontos. Isso aí é um erro. Né? Hoje, os caras vão lá e filmam com o celular o movimento e depois vê as amplitudes. Entende? Aí você pega essas coisas. Né? Mas eu acho que a melhor coisa realmente é você fazer o freio magnético. Né? Porque, inclusive, você vai controlar o campo, que você faz com corrente, você não faz com os anéis assim. Né? Luiz, acabei não falando nada inicialmente, mas em nome do IFISC, né, o Chu não pôde estar aqui hoje, ele está fora, mas agradecer todo esse trabalho que você tem tido junto com os coordenadores de curso aí dentro da disciplina, não só hoje, foi ótimo, né, eu falo que nunca fiz as disciplinas, né, a minha área é outra, mas acho que foi super esclarecedor e esse seu entusiasmo junto com os alunos é uma coisa que se propaga. Né? Então, eu acho que a gente vê você. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Luiz é professor sênior, o que significa que ele já se aposentou, né? Formalmente. Ele pinta o cabelo, viu, gente? Brincadeira. Ele não pinta o cabelo. Isso é uma coisa incrível, né? Os genes fortes aí. Será? Não, ele não pinta, viu? Isso é a barba. Tem que olhar a barba. Né? Quando ele deixa a barba, tem um outro fiozinho branco. Assim, então, sinal que ele não pinta o cabelo.
mas o entusiasmo de sempre. O Luiz sempre foi assim, né, como professor e muito envolvido aí com esse lado, né, não só de pesquisador, mas de docente aí ativo. E isso é um motivo de orgulho para a gente. E é um prazer ter você ainda. Espero que você continue sênior aí por muitos e muitos anos, né? Porque idade você não tem. Tá? Obrigada, viu, Luiz? Não, obrigado. Não, eu também gostaria de agradecer, tá, todas as outras pessoas que deram essas palestras, tá? Deixa eu falar como é que isso nasceu para vocês. Essas coisas vocês têm que saber. Eu digo, caramba, eu precisaria fazer um negócio de um conjunto de palestras que as pessoas saíssem pelo menos felizes da palestra, né? Tá? Eu nunca vi ninguém sair puto de uma palestra que o cara entendeu tudo. Eu nunca vi, né? Mas eu acho que você fazer um seminário maluco, isso não tem sentido, né? Vocês já estão começando o curso, vocês estão com um monte de problema. Aí eu digo, pô, eu vou tentar pensar numa coisa. Aí eu pensei, digo, não, eu podia fazer assim, assim, assim. Deixa eu falar. Aí eu falei com a Tereza, tá? Devido à minha empolgação, quase que eu me ferro, porque eu pedi um semestre para fazer todo assim. Eu já estava ferrado, fosse um semestre. Aí a CG lá me deu só 5 aulas. Na hora eu fiquei puto, eu digo, agora eu acho que foi a melhor coisa. 3 eu acho que é pouco, tá certo? 5 eu acho que é razoável, né? E aí eu tive que conversar com os professores. Não é só pedir para o cara vir, dá uma palestra. Eu digo, olha, eu queria que você desse uma palestra, mas queria que fosse assim, 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 assim. Você topa? É lógico que você pode mudar, você pode colocar suas coisas que você quiser. Não é para... Não tô, tá certo? Mas a ideia é essa, é fazer uma coisa que as pessoas entendam, que o cara ganhe conhecimento. Né? Tá? E todo mundo topou. Tá certo? Falei com o professor Farias, falei com o professor Glaucio, falei com o professor Luiz Nunes, tá certo? Falei com o professor Reinaldo, que estava aqui, acho que saiu agora. Todo mundo fez assim. Né? O cara não chegou, não veio dar uma palestra da pesquisa dele. Né? Então eu acho que é continuar com isso. Né? E aquele negócio, para mim o importante é que vocês tenham sucesso. Se vocês não tiverem sucesso, mês que vem eu não recebo. Tá certo? Eu não sou bonzinho. Eu não tenho interesse de ir para o céu. Todos os meus amigos estão no inferno. Tá certo? E os mais de confiança mesmo estão lá, eu tenho certeza. E eu quero ir para o inferno. Eu só não quero sentar num mármore muito quente lá. Tá certo? Né? Tá? Sabe? Mas é aquele negócio, por exemplo. Eu acredito nisso. Tá? Para mim, é legal você ver uma pessoa ter sucesso. Sabe? Porra, eu gosto de ver isso. Né? Eu digo, caramba, porra, a universidade, para mim, ter vindo aqui para São Carlos, minha vida mudou. Tá? Foi a melhor coisa que eu fiz foi ter vindo para cá. Aprendi porrada de coisa, sei um monte de coisa. Tá certo? Né? Tá? Então, é coisas que vocês têm que se dedicar, têm que pensar. Eu sei que logo quando você entra no curso da universitário é complicado. Tá? Mas vocês precisam conversar com os coordenadores, ver como é que você vai estudar, quantas disciplinas você vai fazer, esse tipo de coisa. Né? Mas é aquele negócio. A mola propulsora é vocês mesmos. Né? Ninguém vai fazer coisa para você, porque não dá para abrir sua cabeça e colocar as coisas lá. Né? Você tem que correr atrás. Né? Mas eu, por exemplo, eu tenho o maior prazer em fazer esse tipo de coisa. Né? E, por exemplo, é o seguinte, todas as pessoas que eu fiz uma lista, né? Eu digo assim, porra, vai ter gente que não vai topar. Eu fiz uma lista de 10 pessoas. Os primeiros 5 já toparam. Né? Então isso também é uma coisa legal, porque muitas vezes não é uma ideia só minha, todo mundo está ali, você precisa só chutar a porra da bola. Né? Tá? E, por exemplo, agora, eu vou fazer 3, eu vou ter que cortar a gente tá? No segundo semestre. Tá? Mas para mim isso aí é um prazer fazer e eu acho que isso aí é super importante. Então, pessoal, muito obrigado.